Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem para darmos continuidade aos nossos estudos dos equipamentos hospitalares, hoje analisando do ponto de vista da função dos equipamentos, ou seja, o que fazem os equipamentos hospitalares, médico-hospitalares e médicos. Analisemos nosso quadro. Os equipamentos chamados de monitoração, equipamentos de monitoração, como temos aqui, como exemplos nós temos monitor multiparamétricos ou multiparâmetros, oxímetro de pulso, capnógrafo, monitor de batimentos cardíacos, entre outros, são justamente os equipamentos que monitoram o estado do paciente, mas fazem esse monitoramento em tempo real. É possível um monitoramento mediante memorização de dados para posterior consulta, podendo emitir alertas sobre o estado de saúde dos mesmos, dos pacientes, Podem ficar acoplados e ou conectados por muito tempo. Ou seja, ao se fazer manutenção nessa linha de equipamentos, precisamos ter muito cuidado com esse detalhe. Eles vão ficar acoplados, geralmente conectados por eletrodos, cabos, ao corpo do paciente, e isso pode promover fugas, alterações, tensões, microchoques que devem ser evitados. Eles devem estar bem testados, bem ajustados, para que haja segurança nos pacientes durante todo esse processo de monitoração. A segunda função, ou categoria de função dos equipamentos dessa área de saúde especificamente, é justamente a chamada de diagnóstico, linha de equipamentos de diagnóstico, que são justamente os equipamentos que dizem qual é o problema do paciente. Eles vão mostrar para o médico isso. O que é que o paciente tem? Então, a partir do exame que foi feito, vai estar de forma clara, necessitando, em alguns casos, de interpretações por parte do médico, do profissional de saúde, mas de forma clara o que está de errado no paciente. Então, fornecendo dados para um pronto diagnóstico. Atuam definitivamente, deixando claro o diagnóstico com segurança e precisão. Os equipamentos de raio-x fazem isso, ultrassom de um modo geral, os tomógrafos, a parte de tomografia computadorizada, todos os tomógrafos fazem isso, mostram a imagem do interior do paciente, órgãos, tecidos, ossos. Também aqui, nas outras possibilidades, etc., nós temos equipamentos de ressonância magnética, com um detalhe comum. Todos esses equipamentos precisam de muita, mas muita calibração, ajuste. Por quê? Eles trabalham com precisão. Precisão em detalhes, detalhes das imagens. As imagens precisam ser digitalizadas, terem qualidade, filtros. Então, muito cuidado no ajuste, na calibração, todo o processo de manutenção desses equipamentos. Aí nós partimos para a outra função muito importante também, que aparece em todos esses equipamentos, numa boa parte deles, que é a função de terapia. São chamados equipamentos de terapia. E o que são, o que fazem esses equipamentos? São equipamentos que participam diretamente do processo de cura do paciente. Em alguns casos, esses equipamentos executam a cura. Ou seja, o próprio equipamento, no ato de estar conectado ao paciente, está executando a cura do paciente. Vamos ver alguns exemplos. Bomba de infusão, injetando medicamento na veia,
pode ser em artéria, equipamento de eletroterapia, fazer fisioterapia. Muitos equipamentos de eletroterapia são utilizados. Equipamentos de radioterapia, também muito utilizados na recuperação do paciente. Equipamentos de hemodiálise também estão fazendo terapia. Se desligar o equipamento, o paciente pode morrer. Por isso, em alguns casos, o paciente, o equipamento, melhor dizendo, ele faz a própria cura do paciente. Porque se você desligar, o paciente vai a óbito. Ou seja, eles estão promovendo, através de terapias, a melhora, o pronto restabelecimento dos pacientes. Também, esse equipamento requer muito cuidado no processo de manutenção, haja visto que eles estão também em contato direto, não o tempo todo, mas em contato direto com os pacientes. Ou seja, o nível de interação é bem invasivo numa boa parte deles. Por isso, nos processos de ajuste, de calibrações, se for fazer alguma substituição de bloco, de placa, muito cuidado com o resultado desse processo de manutenção. E, finalmente, nós temos a função ou as funcionalidades múltiplas, que são os equipamentos multifuncionais. O que seriam isso, esses equipamentos multifuncionais? São os equipamentos da atualidade, são os mais atuais. Podem oferecer duas das funcionalidades acima, que nós já vimos, em qualquer ordem, ou mesmo as três. Ou seja, os equipamentos multifuncionais, eles podem ser de monitoramento, de diagnóstico e terapia, com as devidas interações. Que interações são essas? Enquanto está fazendo um monitoramento, ele está também promovendo um diagnóstico. Enquanto está fazendo um diagnóstico, ele está promovendo uma terapia. Esses equipamentos da atualidade são os que são mais utilizados principalmente em UTIs, onde os pacientes têm necessidades múltiplas de acompanhamento. Vamos ver alguns exemplos. Incubadora neonatal, carro de anestesia, equipamento de hemodiálise, faz terapia, faz diagnóstico, faz monitoramento. Então, nós podemos afirmar que aqui nos equipamentos multifuncionais, nós temos duas ou mais das funções anteriores. Nós podemos ter equipamentos multifuncionais que estejam desenvolvendo essas três funções, ou seja, eles terão muitas tecnologias e para a operação desses equipamentos será necessário bastante treinamento. Todos os equipamentos dessa linha assistiva à saúde necessitam de treinamentos, tanto para os médicos que vão utilizar, como para os operadores, enfermeiros e enfermeiras. Mas esses equipamentos, chamados de equipamentos multifuncionais, eles requerem muito, mas muito mais treinamento. Por quê? Eles têm um complexo tecnológico atuando para poder desenvolver as três funções: monitoramento, diagnóstico e terapia. Daí a necessidade de termos os cuidados também redobrados, principalmente do ponto de vista das interações. Esse detalhe aqui, as interações. Você pode ter um equipamento multifuncional que não apresente defeito, não apresente problema em nenhuma das três funções, monitoramento, diagnóstico nem terapia, mas quando se pede a função de interação, ou seja, fazer com que essas funções estejam se comunicando, ele apresente algum problema.
Daí muito cuidado no trato com esses equipamentos. Por quê? Porque eles estão aí incorporando tecnologias múltiplas. E com certeza muitas das manutenções serão multidisciplinares. Haverá 2, 3 ou mais técnicos de áreas diferentes atuando conjuntamente, ao mesmo tempo ou em sequência, para fazer a manutenção. Essa foi a nossa aula de hoje. Estudem, qualquer dúvida, estamos aí e até a próxima aula. Um abraço a todos.